Josué, capítulo de número 5. Nós leremos a partir do versículo de número 13. Josué, capítulo 5, a partir do versículo de número 13. Assim diz a palavra do Senhor. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Todos comigo, 15. Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. Oremos. Pai, nós estamos aqui, ó Deus, diante de um Deus santo. O Senhor deu a Josué a bênção de contemplar a pessoa bendita, ó Deus, ó Pai, a segunda pessoa da Trindade tomando forma de um guerreiro, num momento singular e especial da vida daquele homem de Deus. Ó Pai, nós também em dias difíceis como os que enfrentamos, precisamos também contemplar a Tua grandeza, contemplar o Teu agir em nossa vida, contemplar, Deus, a Tua intervenção a nosso favor. Pai, muitas vezes as batalhas que temos que lutar são maiores do que nós, são maiores do que a nossa capacidade humana, e nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. E é por isso então, Senhor, que Te pedimos, Deus, que não nos permitas olhar para as circunstâncias, não nos permitas olhar para homens, não nos permitas olhar, Deus, ó Pai, para limitações, mas deixa-nos ter os olhos bem abertos, para que possamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, para o Senhor Jesus. Deus bendito, nessa noite, nós pedimos ao Senhor que fales ao coração do Teu povo. Tu sabes o que cada um aqui necessita escutar. E nós pedimos então que o Senhor fale a alma de cada um de nós, que Tu nos alimentes, que Tu nos descendentes, que com Tua presença nos consoles e nos animes e nos fortaleças para que sigamos adiante na caminhada. Ó Deus, tudo isso Te pedimos, rogamos confiados, em nome e nos méritos do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Vida cristã, meu querido irmão, minha querida irmã, não é sombra e água fresca. Vida cristã não é colônia de férias. Nosso hino é belíssimo, mas vida cristã não é estar deitado eternamente em berço esplêndido ao som do mar e à luz do céu profundo. Vida cristã se parece muito mais, amado irmão, querido irmão, uma luta rígida. Vida cristã se parece à realidade de um campo de batalha. Vida cristã é guerra todos os dias, guerra contra a nossa velha natureza, guerra contra o pecado, guerra contra o espírito deste mundo, guerra, amados irmãos, contra todas as atitudes do inferno que são contrárias ao Senhor, ao seu Evangelho e à sua palavra. Se você de fato quer viver a vida cristã, prepare-se para ser vitorioso em meio a uma grande luta. E não é por acaso que nós encontramos neste texto um dos maiores generais da história da humanidade, um dos grandes generais da Bíblia, o general Yehoshua ben Nun, Josué, filho de Nun. Josué, amados irmãos, foi empoderado pelo próprio Deus, que o chamou e disse a ele que não temas, porque ele vai fazer o povo herdar a terra prometida e o Senhor estará ao seu lado. E para dar a ele autoridade diante do povo, Deus fez com que ele passasse o Jordão a pés enxutos, lembrando que a liderança de Moisés, querido amigo e irmão, fez com que o povo
passasse pelo mar vermelho a pés enxutos. Então está claro diante dos olhos do povo que Josué tem autoridade como Moisés tinha, porque Deus usou para abrir o rio Jordão em tempo em que suas ribanceiras estão transbordando de água, porque é época de cheia. E depois então de cruzar o Jordão, Josué toma algumas atitudes tremendamente especiais. Ele volta a celebrar a salvação de Deus com o povo. Durante 40 anos no deserto, os judeus não tinham, os israelitas não tinham se circuncidado, porque quando um homem se circuncidava, ele precisava de 3 dias para se recuperar. E se Deus levantasse a nuvem em um dia só, se houvesse uma grande circuncisão, os homens não poderiam marchar. Então, depois de um grande milagre, antes de todas as batalhas, é necessário celebrar a salvação. Então, Josué cria um dia no qual todos os homens de Israel são circuncidados. E se você se lembra bem, a circuncisão do judeu é equivalente ao batismo cristão. Então, amados irmãos, foi o dia da profissão de fé de Israel, o dia do batismo de todo mundo. E depois que eles se circuncidaram e se recuperavam, porque levava 3 dias para o homem se recuperar da dor, então Josué celebra a Páscoa na entrada da terra prometida. A Páscoa também, amado irmão, simboliza a ceia do Senhor no Antigo Testamento, que é a festa da celebração, da salvação e da libertação que Deus nos dá. Então, depois de um grande momento de festa espiritual, depois de consagrar-se a si mesmo e consagrar o povo a Deus, por meio do batismo, da profissão de fé e da Santa Ceia no Antigo Testamento, Josué agora está se preparando para uma grande jornada. Imagine comigo se você fosse chamado por Deus para destronar 31 reis, para lutar contra 31 nações, e você fosse o general de um exército, e tudo naquela batalha dependeria do seu relacionamento com Deus, da sua sabedoria na liderança e também da sua capacidade de estratégia. Qual seria a sua reação? Josué, antes da primeira grande batalha que enfrentará, diz o texto que ele está ao pé de Jericó. Ele está meditando, irmão. Aqui está então a cidade de Jericó e ele está mais abaixo, olhando para cima. E no momento de meditação, provavelmente no momento de oração, ele está refletindo sobre a jornada que ele terá por diante. Os próximos anos serão anos difíceis, serão anos de batalha, serão anos de guerra, serão anos de liderança no meio do povo. A primeira batalha contra Jericó. E Josué não pode entrar numa batalha como essa de maneira atabalhoada. Ele precisa invocar o seu Deus, ele precisa meditar sobre o seu chamado, ele precisa pensar na melhor estratégia. Imagine comigo, você que um dia se casou, como é que você ficou na noite anterior ao casamento? Talvez o seu coração acelerou. Talvez você falou, meu Deus, será que eu estou fazendo a coisa certa? Talvez você não conseguiu dormir aquela noite toda. Será que eu vou conseguir sustentar essa moça, meu Deus? Ou então você que chegou o dia de defender a tese na universidade e você se preparou, ou então a tese de mestrado, de doutorado, aquele é o projeto que você dedicou muitos anos, muita força, e você fala, meu Deus, será que eu serei aprovado amanhã? Então você começa a meditar, você pensa em tudo que viveu até aquele dia, e você recorda da fidelidade de Deus na sua vida. Ou talvez você é um jogador de futebol, e você jogou todas as partidas e chegou o dia em que você agora estará na final da Copa do Mundo. Eu imagino, amado irmão, para um jogador brasileiro, o que deve ser estar na final de uma Copa do Mundo. Nós que somos tão passionais como brasileiros, o cidadão, se ele for seguir suas próprias emoções, nem vai dormir à noite. Ele vai ficar com tanta expectativa porque amanhã é um grande dia. É assim conosco, irmãos, quando nós temos grandes dias. Agora imagine como está o coração daquele servo de Deus, num dia em que antecede uma grande batalha, onde ele vai estar durante anos em guerra, debaixo da liderança do seu Deus. Então Josué está ali meditando, Josué está analisando, Josué está orando, Josué está pensando. E a Bíblia nos conta a história que do lado de fora do muro de Josué, aparece um guerreiro do muro de Jericó, e o guerreiro tem a sua espada desnuda, e Josué então está ao pé de Jericó, olhando para a cidade, imaginando que no primeiro dia, como o Senhor mandou, o povo dará uma volta e as trombetas serão tocadas,
no segundo dia outra volta, as trombetas serão tocadas, e assim até o sexto dia, e no sétimo dia eles rodearão a cidade 7 vezes, e quando a trombeta for tocada, só nesse dia o povo gritará, e o Senhor prometeu derrubar as muralhas. Então Josué está pensando em como será tudo aquilo, está pensando em como aquele povo está amedrontado, e ele se encontra com aquele guerreiro, e pergunta: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? E então aquele guerreiro responde a ele: não, eu sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Aqui Josué, amados irmãos, tem uma visão de uma manifestação divina. Você vê que aparece aqui no texto: príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Aqui, amado irmão, é Deus tomando forma de homem do Antigo Testamento. A teologia chama isso de teofania, mas uma maneira mais clara, mais lúcida de dizer é aquilo que nós chamamos de uma cristofania. Sabe por quê? Porque a pessoa responsável na Trindade pela revelação é a segunda pessoa da Trindade, responsável pela nossa redenção. Então, meu irmão, aqui, quem se encarna e toma forma de homem para se revelar a Josué é a segunda pessoa da Trindade. É uma manifestação de Deus na segunda pessoa da Trindade, que ainda não é Cristo Jesus, mas é nosso Senhor que está aqui. Então imagine que Josué, antes de uma grande batalha, tem essa visão tão gloriosa. E a Bíblia diz que depois que ele tem então essa visão gloriosa, e o príncipe do exército do Senhor se revela a ele, ele se prostra, ele adora, mostrando a nós que é o próprio Deus que ali está. E ele pergunta: que diz meu Senhor ao teu servo? E o príncipe do exército do Senhor responde a ele: descalça a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Esse texto, irmãos, mostra a Josué, mas não só a Josué, a mim e a você, a nós que enfrentamos grandes lutas nesta vida, como Deus age em nossas batalhas, como Deus age em nossas batalhas. Esse é o tema da mensagem. Você tem grandes batalhas que enfrentar. Você tem que lutar contra o pecado na sua vida, você tem que lutar contra o diabo. Você que é um pai tem que lutar para ensinar a sua família nas Escrituras. Você tem que lutar para invocar o nome dentro do Senhor na sua casa. Você que é mãe também precisa lutar para discipular seus filhos e filhas. Nós precisamos lutar pelo sustento da nossa família e lutar pelo Evangelho de Jesus neste mundo. No meio de tantas batalhas que muitas vezes são maiores que nós mesmos, irmãos, nós temos que nos perguntar: como Deus age em nossas batalhas? A primeira verdade que esse texto nos revela é a seguinte: Deus luta por nós. Como Deus age em nossas batalhas? Deus luta por nós. Quando Josué está ali pensando, imaginando o que acontecerá com Jericó, imaginando como serão os futuros anos de guerra, se lembrando do Deus fiel que libertou o seu povo, ele vivenciou tudo aquilo. Ele e Caleb são os únicos que viram a libertação do Egito. Relembrando-se de todo o sustento no deserto e da vitória sobre todas as rebeliões que o povo enfrentou. Se lembrando dessa grande travessia e da liderança que Deus dá a ele agora, confiando no Senhor. Ali então ele vê aquele soldado, aquele guerreiro, e o texto diz que o guerreiro está com a sua espada desnuda, amado amigo e irmão. Quando o guerreiro tem sua espada na bainha, ele está preparado, mas ainda não está em atitude de luta. Mas quando o guerreiro tem sua espada desembainhada, desnuda, empunhada para a luta, significa que ele está pronto para lutar. E Josué, que pensava estar sozinho ali naquele momento, pergunta ao guerreiro: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? E o guerreiro responde: não, eu sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Com essa visão, amados irmãos, Deus está mostrando a Josué que ele é fiel e cumpre as suas promessas. Porque no capítulo 1, versículo 9, o Senhor disse a Josué: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E agora ele vai enfrentar a primeira batalha, e o próprio Senhor, pasmem comigo, irmão, o próprio Senhor, a segunda pessoa da Trindade, está ali e aparece para Josué com uma espada desnuda, dizendo: eu vim lutar por você, Josué.
Eu vim lutar pelo meu povo. Eu sou o príncipe do exército do Senhor. As lutas do meu povo são as minhas lutas, e o meu povo é vitorioso porque eu luto as suas batalhas. Como Deus age em nossas batalhas, irmãos, Deus luta por nós. Louvado seja o Senhor. É porque o Senhor luta por nós que nós não precisamos viver amedrontados. É porque o Senhor luta por nós, porque nós não devemos, por isso não devemos olhar somente para as circunstâncias, somente para as tragédias, somente para as possibilidades ruins. É porque o Senhor luta por nós que nós não vamos desanimar, nós não vamos nos abater. É porque o Senhor luta por nós que nós nos levantaremos e continuaremos lutando, ainda no dia de tragédia, ainda no dia de engano, ainda no dia de esfriamento, nós continuaremos firmes, porque o Senhor luta as nossas batalhas. Você tem consciência de que quem luta as suas batalhas por você é o próprio Senhor que te ama e deu a vida na cruz em teu lugar? Irmãos, eu sou fascinado com a história de Davi e Golias. Não é à toa que o nome do meu primogênito é Davi. Davi é o segundo personagem que mais aparece nas Escrituras. Meu filho Davi nasceu no dia 7 de abril de 2005, uma quinta-feira. No domingo seguinte eu preguei, irmãos, na Igreja Presbiteriana Cristo Me Pastor, sobre aquela grande batalha em que Davi vence Golias naquele grande duelo. A Bíblia nos conta a história que Golias está humilhando o exército de Israel já fazem 40 dias. E todos os dias ele chega de manhã e no fim da tarde e pergunta aí, né? Eu vou falar talvez um pouquinho na minha língua da minha região. Tem algum homem aí, rapaz? Tem algum homem aí que tem coragem de vir aqui me peitar e lutar comigo? Tem homem nesse negócio aí? E quando o Golias sai, irmãos, o cidadão é grande, né? Imagina aí um cabra aí de quase 3 metros, né? 3 metros e pouquinho, né? Fortão gigantesco. Não vamos ter guerra, não. Para que esse sangue todo? Arruma um homem aí para me enfrentar. Se eu perder, nós servimos vocês. Se eu ganhar, o negócio é o seguinte: vocês são os nossos escravos. E diz a Bíblia que todos os homens de Israel tremem de medo quando vem Golias. Saul, que era o homem mais alto, o mais forte, o rei de Israel, morre de medo. E eu imagino, o texto não diz isso, tá? Mas é como os gigantes que assolam a sua alma e as coisas que te dão medo. Parece que cada dia Golias vai dando um passo mais para frente, né? Ele vai dando mais um, ele dá mais outro. E 40 dias de manhã e de noite, e lá chega o menino Davi, mandado pelo seu pai, certo? No final da adolescência, levando queijo e pães para os seus irmãos, queijo para o capitão, e chega lá Golias e fala assim: eu quero saber se tem homem aí. Vocês vão ser todos meus escravos. Vamos, vem aqui, eu vou acabar com a raça de vocês. E Davi, menino crente, intrépido, fala: quem é esse incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? Ninguém vai lutar contra ele. Eu vou. O que vão dar para quem lutar contra ele? A filha do rei. O irmão dele viu ele falando: deixa de ser metido, rapaz. Você veio para cá para ver a batalha. Você é um cara que só gosta de saber o que está acontecendo. E Davi falou: o que eu fiz? E aí chegou no ouvido de Saul que o menino tinha topado lutar. E aí chamaram, então, o rei Saul mandou chamar Davi, colocou a armadura de Saul no Davi, mas Davi é pequenininho. Saul é um camarada alto, forte, né? Davi é um rapaz ali, um rapazote de 1,50 m mais ou menos. Saul é altão, fortão. E aí ele botou a armadura, deu a espada. Davi, eu imagino Davi tentando arrastar a espada assim, fala assim: não posso andar com isso, nunca usei esse negócio. Pode deixar, eu vou com as armas que Deus me deu. E resumindo a história, irmão, lá vai Davi. E a Bíblia nos diz que Davi vai ali com o seu alforje, com o seu bordão, vai ali com a sua funda, toma 5 pedras lisas do ribeiro, com o seu cajadinho de pastor, e aí vem Golias com o seu escudeiro na frente, Davi baixinho, Golias gigante, e aí Golias dá uma risada: quem sou eu, rapaz, para você vir contra mim com paus e pedras? O que você acha que eu sou? Hoje eu vou dar a sua carne às bestas feras do campo. E Davi diz uma frase maravilhosa. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 45, ele diz: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, a quem tu tens afrontado.
Eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, a quem tu tens afrontado. Davi sabe quem luta as suas batalhas. Golias é gigante, guerreiro desde a juventude. Um homem comum não consegue carregar a lança dele, tremendamente forte, um monstro, um gigante, um titã. Mas ele não é nada diante do Senhor. E Davi olha conforme o olhar de Deus, diz: você vem com espada, com lança e com escudo, mas eu vou no nome de Yahvé dos exércitos, Yahvé de Sabaoth, o Senhor dos exércitos que domina sobre tudo. E Davi pega a sua pedrinha, bota na funda, pá, na testa do gigante. Ele abre o olho, bum, no chão, e ele vai com a espada e corta a cabeça. E aí todo mundo, Israel, vira homem no momento. Parte para cima dos filisteus, irmãos. Louvado seja Deus. Só pode ter vitórias épicas assim alguém que crê que as suas vitórias não vêm de sua própria capacidade. Muitas vezes a gente lê o texto e exalta o heroísmo de Davi. Não, irmão. Davi é um menino fraco, pequeno, mas ele confia em um grande Deus. Ele confia no Senhor dos exércitos. Quando você tem a mesma fé que Davi tinha, os gigantes caem diante de você. Para quem você está olhando? Você está olhando para as circunstâncias? Você está olhando para os problemas? Você está olhando para a sua incapacidade? Pare de orar para tudo isso e olhe para o Senhor. Levante os olhos e olhe para o Senhor, sabe por quê? Paulo diz em Romanos 8, 31 e 32, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Preste atenção, Deus não poupou o único filho dele na cruz do Calvário. Ele o entregou por amor de você. Se ele já deu por você aquele que ele tinha de melhor, se Jesus recebeu a ira do Deus eterno contra o pecado na cruz do Calvário, para que você não fosse lançado no inferno, e Deus demonstrou um infinito amor para contigo, porventura Deus deixará de cuidar de você, dos problemas que você enfrenta? O que é um câncer para o Senhor? O que é uma traição para o Senhor? O que é uma separação para o Senhor? O que é uma amargura para o Senhor? Isso não é nada para o Senhor. Ele pode mudar tudo isso se Ele quiser, porque Ele já deu Jesus na cruz por amor de você. Portanto, meu irmão, minha irmã, querido, querida, em nome de Jesus, creia que o Senhor luta por você. O Senhor cuida de você. O Senhor prometeu nunca te deixar. Deus age em seu favor. Saiba que o Senhor está guiando e conduzindo a sua vida. E tudo que está acontecendo com você coopera para o seu bem e dá glória ao nome do Senhor. E Ele não vai te deixar, não vai te abandonar. Ele luta por você. Coragem, meu irmão. Creia no Senhor, creia no Evangelho, creia em sua palavra. Levante-se em nome de Cristo Jesus. Amém. Como você tem enfrentado as suas lutas? Como Deus age em nossas batalhas? Deus luta por nós. Creia que o Senhor luta por você. E você ficará firme, ainda no dia de grande tempestade. Mas nos perguntamos, como Deus age em nossas batalhas? Em primeiro lugar, Deus luta por nós. Mas o texto ainda nos diz que Deus nos quebranta. Como Deus age em nossas batalhas? Deus nos quebranta. O texto diz que depois que o príncipe do exército se revelou, se você olhar bem comigo, vamos ler o versículo de número 14. Vamos ler o versículo de número 14. Eu lerei a primeira parte, vocês a segunda. Respondeu ele: não. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Vocês, a segunda parte. Veja bem a atitude de Josué.
Josué, o grande general, tremendamente respeitado por todos. Os heveus, os heteus, os jebuseus, os amorreus, todos tremem diante da autoridade de Josué. O povo de Jericó, diz o texto, tem o seu coração derretido. Josué, o general mais respeitado do Oriente Médio naqueles dias, amados irmãos. Mas o texto vem nos dizer, queridos amigos e irmãos, que então quando vê o príncipe do exército do Senhor, ele se prostra, diz o texto, com o rosto em terra. Ele adora. A expressão adorar é literalmente que ele se ajoelhou, botou a cara no pó e reconheceu que estava diante dele o próprio Deus. E mesmo sendo general, que já recebeu as instruções e tem as melhores estratégias, quando ele está diante desse príncipe do exército do Senhor, ele se submete e pede instruções. Ele diz: que diz meu Senhor ao seu servo? Que diz meu Senhor ao seu servo? Josué, quando tem um encontro, irmãos, com a segunda pessoa da Trindade, sabe que está se encontrando com o próprio Rei da Glória. Eles têm diante de si uma manifestação do próprio Deus, uma cristofania. E quando ele tem uma manifestação gloriosa do próprio Deus diante de si, a única atitude que se espera dele é que ele se prostre, que ele adore e que ele peça a direção de Deus acerca de tudo o que fará. Que diz o meu Senhor ao teu servo? O que o Senhor manda que eu faça? Qual é a diretriz do Senhor para a minha vida? Qual é a vontade do Senhor? Qual é o projeto do Senhor para mim? Josué, santo povo de Deus, é quebrantado, é humilhado diante da presença do Senhor. E nenhum homem, irmão, pode permanecer de pé, pode permanecer exaltado diante de si mesmo, ou se crendo melhor que todos os demais, quando tem um verdadeiro encontro com o Rei da Glória. Todos vão se prostrar, todos vão se quebrantar, todos vão se humilhar, todos vão se dobrar diante da presença gloriosa do Senhor. O texto está nos dizendo que quando nós estamos em meio às nossas batalhas, Deus age, amados irmãos, levando-nos ao quebrantamento. Talvez, meu querido irmão, você alcançou grandes conquistas. Você, minha irmã, chegou num patamar em que ninguém esperava. E de repente o seu coração enganoso, sem perceber, começou a achar que você era bom, que você era a melhor pessoa que existia. Então o Senhor te visita com uma batalha, o Senhor te visita com uma luta, o Senhor te visita com uma aflição, para te mostrar que você não é nada, para te mostrar que você é pó, para te mostrar o quão pequeno você é, para mostrar-te que você tem que se dobrar diante da presença do Senhor, tem que botar a cara no pó, tem que se humilhar e tem que entender que se você chegou até aqui, só chegou pela graça de Deus. E é o Senhor quem dirige a sua vida, quem dirige os teus passos, quem conduz a tua existência. Irmãos, um dos homens mais brilhantes da história da humanidade foi o apóstolo Paulo. Eu amo o apóstolo Paulo. Irmãos, admiro. O Senhor Jesus é o Rei da Glória, o nosso Rei é Deus. Mas dos personagens bíblicos, apóstolo Paulo, irmão, missionário no meu coração, Davi, outros homens, mas o apóstolo Paulo foi um santo homem de Deus. Um dos maiores intelectuais da história da humanidade. Uma capacidade tremenda, um homem que falava diversos idiomas, um homem culto na teologia judaica, um homem que sabia filosofia grega, um homem que dominava a poesia internacional, um homem que onde chegava se comunicava tremendamente bem, um visionário, um plantador de igreja, um estrategista, um homem mudado pelo Senhor, alguém que odiava a Cristo Jesus e foi salvo pela graça de Deus. Irmãos, Paulo, depois do Senhor Jesus, foi o principal missionário da igreja cristã. E quando Paulo, já no final da sua vida, está defendendo a sua autoridade apostólica, porque a igreja de Corinto, irmão, era uma igreja difícil. Eles não respeitavam Paulo. Paulo plantou aquela igreja. Paulo, ele mesmo disse, fez mais do que todos os outros apóstolos juntos. Mas eles teimam em questionar a autoridade de Paulo. Eles teimam em dizer que Paulo é durão nas cartas, mas quando está presente é muito mole. Então Paulo escreve para eles na segunda carta, dizendo que eles o estão obrigando a atuar de maneira até louca, demonstrando a autoridade que ele é um verdadeiro apóstolo de Cristo Jesus. E quando chega no clímax da sua defesa, do seu apostolado, para que os coríntios que foram evangelizados por ele, se submetam à sua liderança, Paulo chega a dizer o seguinte: conheço um homem, há 14 anos atrás, que foi arrebatado até o terceiro céu.
não sei se no corpo ou fora do corpo. Este homem viu coisas inefáveis que não é lícito ao homem referir. Paulo chega a esse ponto. Nem Pedro, nem João viu um Apocalipse no final, mas Paulo já tinha morrido aí, certo? Mas nem Pedro, nem Tiago, nenhum dos outros irmãos teve essa visão de ser arrebatado até o terceiro céu. Paulo teve. Então ele fala, peraí gente, vocês fazem favor de me respeitar. Vocês não estão falando com qualquer um aqui não, hein? Conheço um homem em Cristo que foi arrebatado até o terceiro céu. Mas daí a pouco ele diz, mas para que eu não me engrandecesse sobremaneira por causa destas revelações, foi-me posto um espinho na carne. A ideia da palavra para espinho no grego não é um espinhozinho que fica na sua unha, não, irmão, é uma estaca. Imagina uma estaca pontiaguda, imagina essa estaca aqui colocada dentro de você. E diz o texto que é o mensageiro de Satanás para me esbofetear de dia e de noite, a fim de que não me exalte. Ele diz, para que eu não ache que eu sou o cara, só porque Deus me deu a bênção de ser arrebatado até o terceiro céu. 3 vezes eu pedi ao Senhor para tirar essa estaca de mim, esse negócio está me incomodando demais. E o Senhor Jesus finalmente disse, não Paulo, eu não vou tirar, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo entendeu então, irmão, que depois de ter uma visão tão gloriosa, uma experiência única com o Senhor, agora ele precisa ser humilhado, para que ele entenda que ele não depende de si mesmo, porque ele não tem que se gloriar em si mesmo, mas que ele depende única e exclusivamente da graça do nosso grande Rei, bendito Salvador Jesus Cristo. Então ele diz, de boa vontade me gloriarei, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E ele chega a dizer, tenho prazer nas injúrias, nas necessidades, nas aflições, nas perseguições, nas fraquezas, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Paulo entendeu que Deus colocou uma estaca na sua vida, para que ele fosse mais humilde, mais quebrantado e mais parecido com Jesus. Talvez você esteja se perguntando por que tanto problema na sua vida. Por que você está enfrentando esse problema há tantos anos e a questão não se resolve? Talvez é para que você entenda que você precisa, de fato, ser mais humilde, mais quebrantado, mais parecido com Jesus. Como Deus age em nossas batalhas, Deus nos quebranta, irmãos. Deus nos moe, Deus mata o velho homem dentro de nós, para nos moldar a imagem de Cristo Jesus. Ele nos ama tanto, que Ele está comprometido a destruir esse velho homem maldito dentro de nós. E Ele vai nos quebrantar, vai nos colocar no pó, vai nos mostrar que nós não somos nada, para que nós então alegremente dependamos de sua graça e reconheçamos que tudo de bom que tem acontecido conosco é único e exclusivamente por causa da graça do Senhor. Certa vez, irmãos, eu conheci um homem que andava com pecados secretos. Ninguém sabia. Mas aquele homem andava com pecados secretos, até que Deus, querido, ele amava muito a sua mãe. Até que Deus colocou uma enfermidade incurável na mãe daquele homem. E ele entendeu que Deus o disciplinava por causa daquilo. E ele caiu dos joelhos. E ele se arrependeu tremendamente. E ele confessou o seu pecado. E ele se voltou para o Senhor. E depois de alguns meses, por sua graça, Deus curou a mãe daquele homem. Mas foi preciso que a mãe dele, a quem ele amava com todo o coração, caísse enferma, para que ele entendesse que não dá para brincar de crente, que de Deus não se zomba, que a gente não pode fazer qualquer coisa na presença do Senhor. Talvez você, querido, está enfrentando um momento difícil, foi levado para o deserto, para se quebrantar, para se humilhar, para se arrepender, para dar toda a glória a Deus, para entender que você depende do Senhor e precisa viver humildemente em sua presença. Como Deus age em nossas batalhas, Deus nos quebranta. Então, se você está sendo quebrantado, se você está sendo moído, por favor, não se desespere. Sabe o que isso significa? Isso significa que você é filho.
Porque se você fosse bastardo, Deus não estava nem aí com você. Ele deixaria você entregue à sua própria sorte, caindo em todos os tipos de pecado. Mas se Ele tem deixado você permanecer em aflição tanto tempo, para que você permaneça quebrantado e humilhado, é porque Ele te ama tanto, que Ele quer moldar a imagem de Jesus em você. Então, meu irmão, o segredo é o seguinte: humilhe-se logo, dobre o seu joelho logo, quebrante-se logo na presença do Senhor e reconheça que Deus tem toda a autoridade e tudo que Ele faz é o melhor e Ele faz para a glória dEle. Irmãos, eu fui criado pelo lado de minha mãe numa família protestante, mas pelo lado do meu pai não era um homem de igreja, minha avó muito católica, mas ele nem de igreja católica era. E eu me lembro que no início da década de 90 nós tínhamos grandes desafios lá em casa. E eu, como adolescente cristão, comecei a me perguntar: Senhor, eu estou tentando te servir com tanta alegria e as coisas não estão dando certo para mim. E eu não olhei muito para o meu pecado, né? Estava achando que eu era bom, né? Eu fui falar com o meu pastor, falei: reverendo, eu estou tentando servir a Deus com fidelidade e as coisas estão complicadas, assim, tanta coisa difícil. E aí ele virou para mim: sabe o que você faz, meu filho? Deita no chão, levanta a camisa e fala assim: Deus, se o Senhor está batendo, é porque eu preciso apanhar. Bate, Senhor, porque eu estou precisando apanhar. Eu falei: que é isso, pastor? Mas aquela era a palavra que eu precisava escutar. Porque muitas vezes a gente se cerca de autopiedade, irmãos. A gente começa a achar que a gente é bom e nós não somos bons, irmãos. Nós somos pecadores. Nós não temos que exigir nada de Deus. Então, se o Senhor tem permitido que você passe por uma grande prova, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A sua tragédia, a sua batalha, a sua luta, a sua guerra não surpreende o Senhor. Ele não perdeu o controle, Ele não desapareceu, Ele está conduzindo tudo para a glória dEle e para o seu próprio bem. Então que você se humilhe na presença do Senhor, confesse o seu pecado e diz: Senhor, molda a minha vida para a tua glória, em nome de Cristo Jesus. Como você tem enfrentado as suas batalhas? Com autocomiseração ou confiadamente? Como Deus age em nossas batalhas? Já vimos, irmãos, que Deus em nossas batalhas luta as nossas guerras. Já vimos que Deus, amados irmãos, nos quebranta. Mas como Deus age em nossas batalhas, irmãos? O texto ainda diz dos amados irmãos nessa noite que Deus nos santifica. Como Deus age em nossas batalhas? Deus luta por nós, Deus nos quebranta, Deus nos santifica, diz o texto bíblico. Olhemos para o texto. Josué diz no versículo 14: que diz meu senhor ao seu servo? Todos comigo leamos o 15, irmãos. Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Você se lembra quando Moisés viu Deus manifestando-se gloriosamente na sarça? A sarça ardia e não se consumia. Outra teofania, Deus tomou forma de sarça ardente, e a outra cristofania. Você se lembra quando Moisés se aproximou, o que o Senhor gritou para ele da sarça? Moisés, Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é santo. Irmãos, até nisso Deus quer mostrar para Josué que do mesmo jeito que ele esteve com Moisés, ele está com Josué. O Senhor está trabalhando no íntimo do coração daquele general, daquele líder, daquele grande guerreiro. E do mesmo jeito que Deus se mostrou santo a Moisés, Deus se mostra santo a Josué. Ele diz: descalça a sandália dos pés, em sinal de respeito, de reverência. A sandália, irmão, é o lugar, é o calçado com que andamos em todos os lugares.
exposto a qualquer tipo de sujeira. Quando ele tinha sandália dos pés, então, amado irmão, aquilo significa que ele respeita a santidade e a pureza de Deus. Descalça a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez imediatamente assim. O que significa isso, irmão? Significa que Deus quer nos santificar no meio das nossas batalhas. Significa que nós precisamos entender, irmão, que todo o chão que nós pisamos, preste atenção, toda a terra na qual nós pisamos é terra santa. Sabem por quê? Porque hoje eu e você somos a habitação do Espírito Santo. Hoje nós não só vemos uma cristofania fora de nós, mas nós vemos o Senhor falando conosco por meio da sua palavra e levantando do livro e falando aos nossos corações. Mas Ele mesmo habita em nosso coração por meio do seu Espírito Santo e nos nutre por meio da sua palavra. Então nós que temos Cristo no coração, que fomos separados para Ele, que fomos declarados justos pela fé, mediante a fé, no tribunal de Deus, nós precisamos entender agora que todo lugar em que nós estamos e pisamos é terra santa, porque nós fomos separados pelo Senhor. Então, meu querido, o lugar onde você pisa no que diz respeito ao seu casamento, descalça a sandália dos pés, porque é terra santa. Você fez votos para sua esposa, você fez votos para o seu esposo, e você fez votos para o Senhor no dia do seu casamento. Você foi redimido por Cristo Jesus, você precisa cumprir os votos, descalça a sandália dos pés. No dia em que a gente, irmãos, professa a fé, nós chegamos à frente da igreja, santo povo de Deus, e fazemos inúmeros votos diante da presença do Senhor. Nós não pertencemos a nós pertencemos a Cristo Jesus. Nossa vida não é nossa, então nós temos que viver a nossa vida como quem está com os pés descalços, porque nós estamos pisando em terra santa. O Senhor habita em nossos corações, o Senhor nos redimiu, o Senhor é santo, nós devemos viver para a glória dele. Mas no dia em que nós viemos aqui na frente como casal, trazendo nos braços um menininho ou uma menininha, nós fizemos muitas promessas no dia do batismo. Prometemos orar, ler a Bíblia, trazer a igreja, dar bom testemunho, discipular-nos no caminho. Você tem cumprido as suas promessas. Preste atenção, a criação dos seus filhos é terra santa. Você precisa entender que de Deus não se zomba. Você precisa cumprir os votos feitos na presença do Senhor. Você precisa entender que você já não se pertence mais. Quem vive em você é Jesus. E agora, como disse Pedro, você é raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então você não crê no pensamento da maioria, que é fruto da teologia da maioria, fundamentada no pensamento de Tomás de Aquino, que crê que a diferença entre natureza e graça, entre santo e profano, tire isso da sua mente e do seu coração. Tem gente, irmão, que quando vem para o culto, sai lá da rua e entra aqui, parece que é desenhado uma auréola na cabeça da pessoa, e ela fica, mas sai daqui, o cara pega a auréola e joga no lixo. Agora eu vou fazer o que eu quero. A diferença entre o santo e o profano, você não acredita nisso. Sabe por quê? Porque tudo para você é santo. Você é de Jesus. E qualquer lugar em que você pisa é santo. É claro que há coisas que nós fazemos no culto da vida, que não necessariamente nós faremos no culto como rebanho de Deus. Mas toda a nossa vida, como diziam os reformadores, tem que ser vivida omnibus coram Deo. Toda a nossa vida é vivida diante da face de Deus. Você precisa entender que você está diante da face de Deus o tempo todo. Isso é tremendamente importante, irmão. Quando eu converso com Cleusa lá em casa, eu preciso entender que eu estou diante da face de Deus. Quando você também trata o seu marido, minha irmã, você precisa entender que você está diante da face de Deus e tem que tratá-lo como Deus quer. Não é à toa que quando Paulo fala de paz em Filipenses para o nosso coração, sermos cheios de paz, ele diz assim: vossa moderação seja conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Duas possibilidades: ou o Senhor está voltando ou o Senhor está aqui.
Ambas as possibilidades, irmãos, fazem com que nós revelemos a doçura de Cristo no trato com as pessoas e demonstremos a graça do Senhor em tudo que fizermos. Você está diante da face de Deus. Jovem, não só aqui no culto, mas quando você sai daqui, abre o seu celular, você está diante da face de Deus. O que você anda fazendo diante da face de Deus? Quando você está lá no seu computador, só você está diante da face de Deus. Quando você está assistindo sua televisão, lembre-se bem, você está diante da face de Deus. Meu irmão, tira a sandália dos pés, onde você pisa é santo. Deus, irmão, nos coloque em muitas batalhas, para que nós entendamos que nós já morremos para nós mesmos. Para que nós entendamos, irmãos, que nós não podemos viver na vida de pecado em que vivíamos. Até para celebrar, irmãos, a gente tem que saber celebrar. Até quando você vai numa festa, né? Tem uma música aí que era muito popular, que cantava aí, ai se eu te pego. A Bíblia diz que nós temos que agir como Jesus agiria. Jesus falaria, ai se eu te pego numa festa, numa dessas. Como é que nós temos atuado? Como é que é a nossa diversão? Até nisso nós temos que pensar que nós estamos diante da face de Deus. Então, meu irmão, você está se perguntando por que não sai desse deserto. Talvez é porque você está levando a vida na valsa, como dizia minha avó. Talvez é porque você está querendo ser santo no domingo e boêmio de segunda a sexta. Talvez é porque você anda, de fato, vivendo dentro da igreja como um anjo, mas sai daquela porta e se comporta como um demônio. Nessa noite o Senhor me manda pregar essa palavra para você, para dizer que Deus tem permitido que você passe por todas essas batalhas, para que você morra para si mesmo, para que Cristo Jesus viva em você. Paulo entendeu, quando disse em Gálatas 2, 19 e 20, porque eu, falando que não cria mais em justiça da lei, porque eu, mediante a lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, eu estou crucificado com Cristo. Agora não sou eu quem vive. Roster morreu. Agora Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Entenda que você já não se pertence mais. Lembra da gordinha que fazia o programa na televisão, dizendo do rico que empobreceu e dizia, isso já não te pertence mais. Então entenda que você já não se pertence mais. Você é de Jesus. Comece a viver para agradar a Jesus. Comece a viver para a glória dele. Não me esqueço da cena, eu contei essa cena aqui o ano passado, em uma ilustração. Quando Agostinho largou sua vida de promiscuidade, de pecado. Ele volta para a África e uma de suas antigas amantes do passado o vê passar na rua e diz, Agostinho, sou eu, meu amor. E ele vai caminhando rápido na rua, um dos maiores pastores da história da humanidade. Agostinho não se lembra dos meus afagos, não se lembra das minhas carícias, não se lembra do nosso amor. E Agostinho vai andando mais rápido. Ela, Agostinho, meu amor, como você se esqueceu de mim? E Agostinho vai caminhando, quase correndo. Ela corre na frente dele, agarra em suas vestes e diz, Agostinho, meu amor, sou eu. Você se esqueceu do nosso amor? Agostinho olha dentro do olho dela e fala assim, Agostinho morreu, agora Cristo vive em mim. Quem mora dentro de você? Que o Senhor te dê vitória contra o pecado, meu irmão, em nome de Jesus. Se você tem vivido numa prática de pecado, a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados,
O Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então se arrependa hoje, confesse hoje. O Senhor vai te dar não só o perdão, mas a bênção da purificação. E volte a viver agora como quem já morreu para si, porque você não se pertence mais. Você foi comprado pelo sangue do eterno Filho de Deus. Você vive para Jesus. Oh, meu querido irmão, como Deus age nas minhas lutas, nas tuas batalhas, nas batalhas da tua família, nas batalhas do teu trabalho, nas lutas que nós temos nesta igreja. Como Deus age em nossas batalhas? Deus luta por nós, Deus nos quebranta, Deus nos santifica. Sabem por quê? Porque Ele nos amou tanto que deu seu único Filho na cruz por nós. Aquele que se arrepende e crê em Jesus tem perdão, justificação, reconciliação, adoção, paz e vida eterna. E se você creu em Cristo Jesus, então agora o Senhor não vai te perder, porque Ele pagou um preço muito caro por você. Ele vai continuar lutando por você. Ele vai matar o velho homem no seu coração, porque Ele quer ver Cristo formado em você. Vai te quebrantar, Ele vai te santificar, vai te moldar a imagem de Cristo, para que você no dia final se encontre com o Senhor na glória e passe toda a eternidade em sua presença. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te ajude, que o Senhor te dê vitórias em todas as suas batalhas, em nome de Jesus, amém.